Lídias, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos começar a nossa 8ª aula e vamos fazer uma oração para começarmos essa aula. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Nós começaremos agora, Senhor, o estudo da 8ª lição da Escola Bíblica Dominical. E eu te peço, Espírito Santo, que venha nos orientar, que venha falar através da Tua Palavra ao nosso coração, como o Senhor sempre tem feito. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Lição número 8. E o título dessa lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo está chegando no final do capítulo 2, não é? Nós estamos estudando a carta de Efésios e já finalizando o capítulo 2, que é riquíssimo. Nós ficamos 3 aulas, estamos finalizando a 3ª aula a respeito desse capítulo 2. E então, o nosso textual desse capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E nós vamos entender qual a colocação dessa pedra da esquina, onde nós estamos fundamentados, nosso entendimento a respeito disso. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Toda palavra revelada aos apóstolos e aos profetas, para que fosse ministrada à igreja do Senhor. Essa palavra é que dá embasamento à nossa doutrina, aquilo que nós cremos. A palavra que nós estudamos, cremos, damos testemunhos hoje a respeito daquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Nós temos a leitura diária, semanal. Eu já pedi para vocês, tira um tempinho, faça essa leitura, é muito importante, porque de segunda até sábado nós vamos ter bases daquilo que nós estamos estudando no domingo. Então tira um tempo, estude a sua lição, faça o seu devocional com essa leitura diária da escola dominical. Tenho certeza que será enriquecedor para a sua vida espiritual, tá bom? Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Alguma versão diz angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa parábola sobre a construção da casa na rocha, na areia, ela é uma base muito profunda daquilo que nós estamos estudando sobre sermos edificados em Cristo. O objetivo geral dessa aula, irmãos, é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Irmãos, o que é doutrina? Doutrina é ensino. Quando nós falamos, por exemplo, de pode usar maquiagem, pode usar calça jeans, pode cortar o cabelo,
Isto são costumes. Doutrina é tudo aquilo que a palavra nos ensina. Nós estamos embasados na doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus ensinou e deixou para que eles fossem ministrando, ensinando, escrevessem a respeito disso. Nós vamos aprofundar nisso. É o que nós cremos e é o que nós praticamos. É onde nós fundamentamos a nossa vida espiritual. A introdução é: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 19, nós estudamos sobre isso na aula passada, sobre a reconciliação. Deus ligou o homem, religou o homem a ele e também trouxe comunhão entre gentios e judeus. Aquilo que estava separado por um muro, Jesus veio, quebrou tudo aquilo e fez um só povo, uma só igreja, um só corpo. É o que nós aprendemos na aula passada, sobre essa reconciliação que nos fez concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa reconciliação nos fez concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa família, ela é semelhante a um edifício construído sobre um sólido fundamento que é Jesus Cristo. Nós somos um só corpo, uma só família. E onde nós estamos edificados? Em Cristo Jesus, que é a rocha, que é a pedra angular. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Nós estudamos, num trimestre passado, o ano passado, nós estudamos sobre o tabernáculo. E aí, algumas de vocês lembram de como era formado esse tabernáculo. Lembra desse estudo? Se você tem a sua revista aí, vá lá, recapitule, leia de novo, para você entender a construção do tabernáculo, o que significava o tabernáculo. Esse tabernáculo foi construído para abrigar a arca que representava a presença de Deus no meio do povo. Certo? Quando Cristo vem e reconcilia-nos a Deus, Ele desfaz tudo isso. E então agora eu sou o templo. Não existe mais aquela casa que era referência para estar a presença de Deus. Através do Espírito Santo, Ele habita em mim. Eu sou esse templo. Nós somos esse templo. A igreja do Senhor é um corpo, é um organismo vivo que, baseado nos fundamentos da palavra, no que nós recebemos do Senhor, nós vamos sermos um com Ele e seremos cheios do Espírito Santo e seremos um só corpo com Ele. Lembra que a lição que nós falamos sobre sermos um só corpo e que a igreja é testemunha de Cristo na terra? Cada vez que nós saímos e falamos do amor de Jesus, nós estamos anunciando o reino e mostrando quem é Jesus. As pessoas não têm um Jesus andando hoje pela terra, mas nós somos a expressão desse Jesus na terra quando nós damos testemunho dele. Vamos lá ao nosso primeiro tópico: um edifício espiritual. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós falamos sobre isso, eles se achavam separados. Era um templo que, inclusive, ninguém podia entrar, não é? Lembra que nós estudamos lá que os gentios não podiam entrar? Tinha até uma placa que dizia que se você entrasse, você morria, era executado. Pois é, Jesus veio e desfez tudo isso, então agora nós somos um só povo. Temos direito, não é? Nós temos direito à vida eterna. Nós temos direito às promessas do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o edificador dessa igreja. E quando nós vemos essa parte do templo, que fazia essa separação e que Jesus veio e aboliu tudo isso, aquele tabernáculo que nós estudamos lá atrás, ele já não existe mais. E aí eu recomendo a você que leia o livro de Hebreus, porque a carta de Hebreus, ele fala sobre o sumo sacerdote.
e tudo aquilo que ficou para trás a respeito do tabernáculo, das ofertas, do sacrifício que era feito. Leia a carta de Hebreus, eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida. E ainda falando sobre o santuário, vocês vão lembrar que o tabernáculo ele era constituído por 3 partes: o átrio ou o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Santos dos santos. Ele era constituído por 3 partes. E aí nós percebemos o quê? Que Deus ele tem maneira muito singular de nos mostrar o que é Ele, a formação dele, da Trindade, de como Ele marcou algumas coisas na Terra para que nós entendêssemos o que é Ele, o que é Deus, o que é a Trindade. Na nossa formação humana nós vemos isso, porque o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Você já parou para pensar nisso? Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O tabernáculo ele tinha 3 partes: pátio ou átrio, lugar santo e santo dos santos, onde estava a presença de Deus. E a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, nós falamos sobre isso. Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é o quê? A igreja, o corpo de Cristo. E o templo somos nós. Olha que coisa linda. O templo somos nós. Essa igreja, corpo de Cristo, como que eu alcanço isso? Através do novo nascimento. Nós passamos pelo novo nascimento. Nós só podemos ter acesso a isso se passarmos por ele. Quando Nicodemos interroga Jesus a respeito disso, e ele fala, é necessário você nascer de novo. E ele fala, mas eu vou voltar no ventre da minha mãe? Jesus fala, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Quando nós passamos pelo novo nascimento, nós somos ligados a esta igreja, nós formamos um corpo com esta igreja. O templo somos nós. Nós é que carregamos a presença, não é? Na medida que nós nos entregamos ao Senhor, nos libertamos de tudo aquilo que nos afasta dele, porque nós julgamos também que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Se nós estamos com o Senhor, santificando a nossa vida, que é um processo diário, cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos corpo, nós somos igreja. Vamos então ao nosso segundo subtópico, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo 48. E eu quero ler com vocês também 1 Coríntios capítulo 6, 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que não pertencem a vocês mesmos? Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, mas eu quero ler com vocês na versão revista e corrigida, que é uma tradução um pouco anterior, e talvez vocês já tenham visto mais dela neste contexto na igreja, quando às vezes a gente participa de estudos na igreja. Então vamos lá ao 6,19, nessa versão corrigida, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos este santuário.
Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens, Ele habita em mim, Ele habita em você. Vamos ler Atos, capítulo 7, versículo 48, que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Amém? Então nós estamos vivendo na terra. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele não cabe em lugar nenhum. Ele não cabe em um templo feito por mãos humanas. Ele habita em nós, através do seu Espírito Santo. Ele não é material, sim espiritual. E nós temos que ter atenção com isso, porque muita gente, nós sabemos que várias pessoas adoram deuses feitos por mão de homens. Não é? Tem aquela imagem ali, aquilo ali é o Deus dele, tem um Buda enorme no meio da sala e aquilo ali é o Deus dele que vai fazer tudo para ele. Não é. Nós sabemos que o Deus verdadeiro, Ele não habita em lugar feito por mão de homens. Não tem lugar nenhum na terra que caiba toda a grandeza dele. Mas a grandeza dele se revela a nós através da terra, através de tudo que Ele criou, para que nós tivéssemos o melhor, não é? O pecado que entrou no mundo é que fez separação disso com o homem, mas Jesus veio e nos reconciliou com Ele. Então nós temos direito a todas essas coisas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, vamos ler também? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim: 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha como essa palavra do santuário que nós estamos estudando no segundo subtópico é importante. O templo somos nós e esse templo é santo. Santo, irmãos, não é perfeito não. Santo é separado. Fulano é santo. Não faz nada de errado, não é isso. Não é essa perfeição, não é por ser o perfeito. Porque quando nós chegarmos à estatura de perfeito, nós seremos trasladados, nós seremos tomados, assim como Deus tomou para si Enoque. A palavra diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, porque ele era perfeito. Mas nós, o santo que somos nós, é separados do pecado. Nós todos os dias nos santificamos, e nós já estudamos sobre isso também aqui nessa carta de Efésios, sobre essa santificação. Então, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Não sabeis vós que Ele que habita em vós, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, é um organismo vivo. Nós somos as pedras vivas em um edifício espiritual. Vamos ao nosso terceiro subtópico, a pedra angular. Terceiro subtópico, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal, e ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. É muito interessante isso. Ela firmava, essa pedra era usada para firmar, unir aquela estrutura. Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, mas a gente, sempre acompanha uma coisa ou outra ali que você vê de uma construção, e ela determina a forma final dessa construção. Essa pedra, ela era uma pedra muito grande que era colocada ali naquela construção, e ela ia dar a base primária para manter aquela construção em pé, e ia definir no fundo, no final, como que seria essa parede, esse prédio, todas as vigas que iam atravessar ali. A base dela era essa pedra que era colocada na ponta, como se fosse uma esquina, E aí nós vamos ver essa referência na palavra, que ele é a pedra principal da esquina, é aquela que dá a base. Esse é Jesus. Vamos continuando aqui.
Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Não era uma pedrinha, não era um bloquinho que você coloca hoje, né? Faz uma estruturazinha de concreto, que não é tão estrutura assim, né, irmãs? É a estrutura. Então vocês vão entender o que eu estou dizendo a respeito disso. Mas tudo isso, essa figura de linguagem que é usada, é justamente para nós entendermos a importância, o que é Jesus na nossa vida, a maneira como Ele nos une como corpo, como igreja, como templo dele, onde que esse templo está firmado, onde nós estamos firmados. E até Mateus 16, 18, Jesus tem um diálogo com Pedro e fala com ele que, Mateus capítulo 16, versículo 18, vamos ler lá? Porque essa palavra ela vai delimitar todo o restante do que nós estamos aprendendo. Mateus versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Não era Pedro, tá, irmãos? Jesus estava dizendo a Pedro que sobre esta pedra, ele mesmo, Jesus, ele edificaria a igreja. Estava falando para ele, porque Pedro acabava de testemunhar quem era ele. E Simão Pedro, no versículo 16, diz assim, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus perguntou para ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro não teve dúvida ao responder. E nós sabemos que Pedro era impetuoso mesmo. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, ele estava dizendo, você é o Pedro. E sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. E Pedro, irmãos, nós vamos ler várias referências de Pedro falando a respeito, reconhecendo que essa pedra é Jesus. Por que você está falando isso, irmão Rosana? Porque muita gente dá testemunho dizendo que a igreja foi firmada em cima de Pedro. Não foi, irmãos. A pedra é Jesus. E ele é a pedra principal, ele é a pedra que sustenta essa igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós temos que estar bem atentos sobre isso, não confundirmos. Irmã, mas Jesus é a pedra, mas e Pedro? Eu estou explicando sobre isso. A pedra é Jesus. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e o 7. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Quem é? Jesus. Eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Pedro reafirmando que aquela pedra que a igreja foi edificada é Jesus. Amém? Vamos continuando aqui. Quarto subtópico, Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmos 118, versículo 22. Vamos ler lá, Salmos 118, versículo 22. O que os salmistas, os profetas já estavam falando sobre isso. Sobre essa pedra que seria rejeitada. Salmos 118, versículo 22. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de Cristo. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Olha que linda essa palavra. Já estava sendo profetizado que Jesus seria essa pedra
que ele é esta pedra. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, e nós vamos ver isso lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro 2,7, que eu já li. Como eu já li 1 Pedro 2,7, vamos ler também 4,11, Atos. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Marca aí na sua Bíblia sobre essa pedra, porque vai ser muito proveitoso para você, principalmente quando nós somos confrontados a respeito de alguns temas aí, não é? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E eu vou até ler o versículo 12 para complementar. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que palavra maravilhosa. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, que está lá na nossa leitura bíblica, em classe. Que o homem sábio, aquele que é prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Passou vento, passou água, mas a casa dele permaneceu firme, porque estava firmada onde? Em Cristo, estava firmado na rocha. Nós temos lutas, irmãos. Nós passamos por dificuldades, mas nós estamos firmados na rocha que é Cristo e não seremos abalados. A igreja do Senhor não será abalada, porque nós estamos firmados em Cristo. Amém? Vamos ao nosso segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. Vamos estudar sobre isso, apóstolos e profetas. Por quê? Porque toda doutrina que nós exercitamos, cremos, colocamos em prática na nossa vida, que está aqui na palavra, eu disse para vocês que esse livro não contém a palavra, a Bíblia é a palavra. Toda doutrina que está aqui e que nós aprendemos e praticamos, veio através desses homens, dos apóstolos e dos profetas. Vamos primeiro à parte dos apóstolos. O que é um apóstolo? O que significa apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado, como mensageiro, como representante, como se fosse um embaixador. E Cristo mesmo, nós vamos ver aqui o chamado dele e como ele nomeou esses homens. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus, os discípulos. Haviam muitos discípulos, mas havia os 12 que Jesus chamou. E esses 12 discípulos, eles aprendiam com Jesus. Eles tiveram um intensivão de 3 anos no ministério de Jesus. Mas eles não só aprenderam, eles precisavam ser enviados com aquilo que eles tinham aprendido. Eu sou discípulo de Jesus. Ok, estou aprendendo de Jesus. Estou aprendendo com Jesus. Sou apóstolo? Nem todo discípulo é apóstolo. Nem todo discípulo é apóstolo. Mas todo apóstolo foi discípulo. Entendeu? Às vezes eu vou só aprender, eu vou exercitar, eu vou praticar, eu sou um discípulo de Jesus, estou aprendendo. Mas não serei enviado para poder anunciar essa mensagem, para entregar essa palavra, para exercitar, para executar. Desculpa, o termo é executar. Eu sou um discípulo, estou aprendendo. Mas, eu sendo discípulo, eu posso vir a ser, sim, um apóstolo. Em termos gerais, na prática, é isso que eu estou explicando para vocês. Tá bom? Para vocês fazerem essa diferença. Mas eles são chamados de discípulos. Sim, mas eles também são chamados de apóstolos. Paulo também foi chamado de apóstolo, mesmo ele não tendo caminhado com Jesus.
Ele não fez parte do ministério de Jesus dos 3 anos. Lembra que ele converteu depois, mas mesmo assim ele foi chamado de apóstolo, porque ele era um enviado. E como nós temos cartas maravilhosas de Paulo nos ensinando a respeito dessa doutrina que Jesus nos deixou. Como eu estava dizendo para vocês, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. E aí eu achei uma passagem muito interessante, que nós vamos ler aqui, mas eu estou usando hoje a minha Bíblia no telefone, que fica mais fácil e mais rápido para eu achar, tá? Indico para vocês, se quiserem depois saber qual que é o aplicativo, eu falo com vocês que é ótimo. Vamos lá para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando já era dia, chamou a si quem? Os seus discípulos, o termo discípulos que eu falei. E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Fechado aí? Então, nessa parte que nós estamos aqui do primeiro subtópico do tópico 2, esclarecendo a respeito de discípulos e apóstolos. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Sério, irmão Osana? Sim. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9. 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí, vamos criar intimidade com a palavra. Se você ainda não tem muita e fica assim procurando onde que você está, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 8 e 9. Paulo dando testemunho a respeito disso. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo dando testemunho sobre ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nós vimos lá no início do livro de Atos, capítulo 7, se eu não estou errada, e não vou citar então a referência, porque nós falamos sobre isso numa das aulas passadas. Quando reúne o concílio e eles determinam então estabelecer diáconos para que cuidasse dos órfãos, das viúvas, do cuidado da igreja, do zeladoria da igreja, do atendimento aos irmãos, para não ter que ficar, estou indo pregar a palavra, mas tem que voltar aqui para poder visitar os órfãos e as viúvas. E aí separaram os diáconos. Lembra lá no texto que nós estudamos lição, numa dessas lições para trás, acho que foi na 4 ou na 5, mas aqui está se estabelecendo que função teriam os apóstolos. Os diáconos cuidariam das órfãos, das viúvas e da igreja, mas os apóstolos eles pregariam a palavra, ensinariam a doutrina de Jesus, que é o embasamento da nossa fé cristã. Tudo que nós cremos e praticamos é embasado nisso. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42. Nós já estamos aqui, então vamos no Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ler?
Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Essas maravilhas se faziam através dos apóstolos, pelos apóstolos, mas eles estavam fundamentados na doutrina que era pregada por eles. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. E acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, versículo 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Aí, eu quero alertar vocês a respeito de uma coisa. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias aparecerão falsos profetas. E essa profecia, nós vimos cumprir. Muita gente usando texto, um versículo da palavra, para sobrepor a doutrina que Jesus nos deixou, o ensinamento que Jesus nos deixou. Então ele pega aquela frase e ali ele baseia toda a doutrina dele. É dele, é de homem, não é de Deus, não é o que está na palavra. E tem muita gente seguindo isso aí como verdade, quando a verdade está contida aqui. Nada que veio depois disso é fundamento. É como se você tirasse aquela base forte que tinha na sua casa, você fez toda uma construção lá com um bom armamento, com uma ferragem de primeira qualidade, com cimento base boa, tá lá o embasamento da sua casa. Mas aí alguém chega e fala com você: olha, é melhor você trocar isso aí, sabe por quê? Porque desperdício você investir tanto numa construção dessa. Aí o que você faz? Mas você acha que eu devo fazer o que então? Comprar que material? Não, compra esse aqui, ó, porque eu usei esse aqui, é ótimo. E aí você tira tudo aquilo que estava firmado ali, que era bom, que você sabia que a medição era perfeita, que a ferragem era boa, que o cimento era do bom, que a brita sustentava, e vai lá e compra uma coisa meia boca e coloca no lugar porque você acha que a construção não vale a pena investir tanto. E aí o que acontece? A primeira chuva que vem, a primeira vez que precisar mexer em alguma coisa, a casa desmorona e cai. Trinca as paredes, já viram aquelas construções que as paredes saem trincando? A gente vê muito isso aqui no DF a respeito de prédios que estão até sendo construídos, que antes de você entrar para dentro já está trincado. Por quê? Porque a base não foi boa. E o perigo que nós temos é de deixarmos a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus, que nos foi ensinada, e apostarmos em uma doutrina vã, coisas que um homem simplesmente acordou com aquela ideia e falou: ah, isso aqui. E aí nós vamos seguindo aquilo ali e vamos para o buraco. Nós deixamos a consistência do Evangelho, a verdade do Evangelho, para acreditar em homens. E esse é o perigo, irmãos. Onde nós estamos fundamentados? Em que palavra você está se fundamentando? Segue um hoje, segue o outro amanhã? Esta semana eu fiz uma reflexão muito profunda a respeito das redes sociais e dos influenciadores. Principalmente nós mulheres, que paramos para ouvir tudo. Muitos se baseando na vida de alguém. De uma mulher que às vezes não tem compromisso nenhum com Deus, não tem no Senhor, mas ela diz que, baseado na experiência dela perfeita, da vida dela maravilhosa, que se você fizer assim, 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 vai dar tudo certo na sua vida. E você começa a seguir aquela criatura que perde horas acompanhando a história daquela mulher, daquela pessoa, daquele influenciador ali.
que diz que tudo que ele está falando ali é bom de verdade. Só que um dia essa mesma pessoa perfeita vem a público dizer que não, minha vida não era boa assim não. Eu passei por essa e essa dificuldade, eu estou desmoronando, eu estou morrendo. E você perdeu todo o tempo da sua vida, irmão, seguindo uma pessoa que é mortal, que é falha, que tem os mesmos problemas que você. E às vezes você até se sentiu frustrada porque não conseguiu alcançar o nível da pessoa que ela está de perfeição. Lembre-se que é humano, que passa pelos mesmos problemas que você. A única base para a nossa vida, e essa não é efêmera, chama-se Jesus Cristo. Ele é a única pedra que nos sustenta. Ele é a base que nos sustenta. Não se firme em seguidor, influenciador, que tem a vida perfeita. Não se frustre por causa da vida do outro, porque Deus tem vida eterna para você e tem vida de alegria para você aqui. O que nós precisamos focar é onde nós estamos firmados, em quem nós estamos firmados, não por doutrina, por profecia, por palavra que não esteja aqui, ó, Bíblia, que não esteja firmado dentro da doutrina de Jesus, daquilo que Ele nos ensinou. Nós precisamos tirar tempo para estudar a palavra, para orar, para ter intimidade com o Senhor, para ser casa de Deus. Porque quando nós somos casa, cheia do Espírito Santo, nenhum vento de doutrina vai nos carregar. A nossa casa está firmada na rocha, não na areia. Amém? Vamos lá. O testemunho dos profetas. A palavra grega, profetos, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. E aí nós temos uma coisa a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Esses profetas do Antigo Testamento, eles anunciaram, claro que a primeira profecia a respeito da redenção do homem foi dada no Jardim do Éden pelo próprio Deus. Ele disse que do ventre da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a maior profecia que foi dada a respeito de Jesus e dada pelo próprio Deus. A partir daí, outros profetas que vieram no Antigo Testamento, eles falaram sobre essa redenção. Isaías é um dos profetas que anunciam a vinda do Messias claramente e anuncia também o que ele passaria na cruz do Calvário. Porém, esses profetas, eles não conseguiram conciliar o que seria essa redenção, profetizando a respeito de Jesus, com a inclusão dos gentios nisso. É tanto que nós estudamos na lição 6 que o entendimento era que a promessa era só para os judeus e não para os gentios. E Jesus vem, desfaz todo esse equívoco, esse entendimento e nos enxerga. Nos faz entender que sim, que nós somos gentios, mas que nós temos direito. No entanto, quando nós vemos no Novo Testamento a respeito do Espírito Santo, e nós, irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa, nós cremos que os profetas ainda falam. Nós cremos que Deus ainda tem profeta na terra. Tem uma linha de pensamento aí doutrinário que acredita que os profetas foram só para o Antigo Testamento, que a partir do Novo Testamento, da vida de Jesus, cessaram-se as profecias. Não é verdade. Nós cremos que Deus tem profeta na terra ainda e Ele nos fala. Novo Testamento, vamos ver uma referência que fala sobre profetas no Novo Testamento, para você não ficar aí às vezes perguntando, mas me falaram que não tem, que agora essas pessoas que falam aí, não falam em nome de Deus não, porque Deus não levantou mais profetas no Novo Testamento não. Não entre por esse pensamento. Sim, Deus usa homens e mulheres como profetas na terra. E lá em Atos, capítulo 11, versículo 27, a nós no livro de Atos de novo, capítulo 11, versículo 27 e 28, eu falei com você semana passada, tira um tempo e estuda o livro de Atos. Irmãos, nós estamos em casa, de quarentena, né?
Então tira um tempinho, estuda o livro de Atos, você vai gostar. É a história da igreja, da nossa história hoje, tá? Versículo 27 e 28. A palavra diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Esses dias foram quais? Após a ascensão de Jesus ao céu. Após o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então o poder desceu. Então lá no capítulo 11, vem o texto. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para onde? Para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, o imperador. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Não tinha Telegram, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais para avisar que os irmãos estavam passando dificuldade. Mas o Espírito Santo de Deus, que é infalível, usou Ágabo para falar: ó, vai vir uma fome aí, vocês fiquem atentos para ajudar. Vai precisar socorrer. Já era a ação do Espírito Santo falando através dos profetas. E isso é coisa linda. Então, não entre nessa história de que não existe mais profecia. Existe sim. A profecia é um dom dado. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, para vocês entenderem isso. Nós já tivemos também uma belíssima lição da Escola Dominical, em 2014, que falou sobre dons. Excelente lição, por isso que eu digo para você, não perca a Escola Dominical. Você aprende muito sobre a Palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 1, eu vou ler do 1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Já falei com você, irmã, busca o batismo com o Espírito Santo, busca os dons espirituais. Mas principalmente de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para o quê? Para edificação, para exortação e para consolação. Busque com zelo os dons espirituais. Deus ainda quer usar a sua igreja. Deus quer te usar para edificar vidas, para ser canal de bênção. Seja uma igreja edificante. Seja uma igreja relevante. Marque a sua geração através daquilo que o Espírito Santo colocar na sua vida. Seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Não seja apenas um membro desse corpo flácido, que não faz diferença. Não, nós somos um corpo vivo. Nós somos pedras vivas. Entenda que você é canal de bênção para a vida de outra pessoa. Amém? Assim os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja em Cristo. Então, os apóstolos e estes profetas que vieram exortando, edificando a igreja, consolando a igreja, anunciando aquilo que o Senhor queria para que a igreja entrasse no mesmo conhecimento. Eles mostraram o que é este alicerce em Cristo Jesus, o alicerce da igreja de Cristo. Vamos ao nosso terceiro tópico, chegando no finalzinho, né, irmãs? Edificados para a morada de Deus. Vamos entender o que é isso, edificados para a morada de Deus. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Quando eu falo com você, leia a palavra, busque os dons espirituais, busque batismo com o Espírito Santo. A Bíblia é um livro que você lê com o autor junto com você, é só você orar e pedir ao Espírito Santo para dar entendimento. E aí, nós temos que estar atentos a isso, irmã, sabe por quê?
Porque senão nós passamos anos dentro da igreja sem crescer, sem que essa palavra que é ministrada ao nosso coração faça um efeito de crescimento. E aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele tem um texto que chama muita atenção para nós que estamos dentro das igrejas. Você diz, eu tenho 15 anos de crente. Que ótimo que você tem 15 anos de crente. Mas o quanto você cresceu nesses 15 anos? Tem uma amiga minha que quando ela passa por alguns processos na vida pessoal dela, que causa muita dor, que às vezes faz ela ficar numa crise com ela mesma, a respeito daquilo que está acontecendo, e às vezes é alguma coisa muito íntima e pessoal, psicológica, e é um tratamento de Deus com ela. Logo depois desse processo, ela fala comigo assim, amiga, eu cresci nisso. Antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Porque esse processo aqui me fez crescer. E nós, como edifício fundamentados em Cristo, nós não podemos ficar só naquela base rasa. Fiz um cômodo aqui, tá ótimo. Não, essa casa precisa crescer, esse edifício precisa crescer. E aí, Hebreus capítulo 5, no versículo 12, olha só o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Na medida que eu cresço, na medida que eu começo a me alimentar, saio do leitinho, começo a me alimentar de uma palavra mais forte, um mocotózinho aqui hoje, uma costela com mandioca amanhã. Se você der isso para um bebê, certeza que você vai ter que levar o menino para o hospital, porque ele vai ter uma desinteria, ele vai passar mal, porque ele só está acostumado com aquele leite fraquinho. Mas na medida que a criança vai chegando aos 5 anos, você não pode continuar dando só leitinho para ela não, porque ele vai ficar raquítico. Assim somos nós na nossa vida espiritual, na nossa casa espiritual. Nós não podemos ficar só no leitinho não, só na oraçãozinha do Pai Nosso, que está no céu, santificado, vou no culto, canto uns louvores, e tá ótimo, não está ótimo não. Nós, como casa edificada na rocha, nós precisamos crescer. Nós precisamos pegar um mingau mais forte. Era só aquele leitinho materno, hoje tem um mingau de aveia. Amanhã eu já posso comer um arroz com feijão amassado com batatinha. Palavra. Eu posso começar a ler a palavra, entender a palavra, buscar conhecer a palavra. Oséias capítulo 6 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Se eu sou casa espiritual, não posso ficar só na base. E o escritor de Hebreus diz assim, olha, pelo tempo que vocês estão aí, já é para vocês serem mestres. E por que vocês estão tomando leite ainda? Nós precisamos, um edifício bem ajustado precisa crescer. Você não vai investir tanto numa base para deixar aquilo só na base, né? Então vamos lá? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Sempre firmados onde? Na doutrina. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Que é o quê? Nós estudamos sobre o fruto do Espírito também. O fruto do Espírito é o amor. E ele tem partículas que é paz, benignidade, temperança. Um que eu gosto demais, que em tradução livre é domínio próprio.
longanimidade, né? Partes do fruto que é o amor. E eu vou crescendo nisso. Se eu era do tipo explosiva, que fazia tudo sem pensar para fazer, sem pensar para falar, as minhas reações eram explosivas, eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê domínio próprio e eu vou sendo edificada, vou crescendo e a partir do domínio próprio eu já não sou mais aquela mulher explosiva que arma barraco com todo mundo. Eu preciso buscar isso, isso chama crescimento. Edificados em Cristo, porque a pedra está bem alinhada ali, está me dando forma e eu vou crescendo nisso. Eu tenho que buscar isso. Eu preciso querer crescer, porque senão eu vou ficando raquítica e aquilo não vai fazer efeito nenhum em mim. Vamos continuando aqui. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, a estatura de varão perfeito, pois todo crente bem ajustado torna-se um templo santo no Senhor. Eu sou um templo separado no Senhor. O santo, como eu disse para vocês, esse santo aqui é no sentido de separado no Senhor. Vou dar frutos? Eu preciso dar frutos. Não sei como fazer, irmãozão. Vamos ser edificados. Vamos aprender a fazer. Porque o Senhor nos chamou para darmos testemunhos do seu reino. Para sermos testemunhas do seu reino. Ele não nos chamou para ficar paradinho, não. Cristo, ele é a pedra angular. Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, é também o princípio do nosso crescimento. Então ele não estabiliza e dá diretriz ou não, ele é o princípio do que nós vamos crescer. Aí em cima daquilo ali nós vamos sendo edificados. O edifício espiritual está alicerçado em Cristo e fundamentado no ensino revelado aos apóstolos e no testemunho dos profetas. Este edifício é um organismo vivo em crescimento. Não para. Não para. Ele vai dando fruto. Vai seguindo. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Lembra lá no início da aula de hoje que eu comecei falando sobre o tabernáculo, que tinha o pátio, o lugar santo e o santo do santo? Pois é, esse templo santo no Senhor é uma analogia que Paulo faz a respeito do santo do santo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Não é? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, eu até citei esse versículo, mas eu não li ele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vamos ler lá como diz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você é um templo santo, um templo separado. Vamos continuando? Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade todos os dias. Nós estamos num processo de santificação. Ontem eu fiz de tudo para superar minhas limitações, para vencer as tentações. Venci. Hoje é outro dia que eu continuo trabalhando, buscando no Senhor, com jejum, com oração, para vencer o pecado. A palavra diz assim que nós somos tentados. Ser tentado não é pecado, irmão. Pecado é ceder à tentação.
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim que a palavra diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós estamos falando do santo, do lugar santíssimo, o acesso ele era limitado. Lembra lá na aula que nós tivemos sobre o tabernáculo, que só o sacerdote podia entrar uma vez no ano e não podia ser sem a oferta de sangue? Essa parte interna do lugar santíssimo somos nós, libertos, separados do pecado. Em Cristo nós passamos a viver em santidade e em novidade de vida. Aquilo que é santo, que é separado, aquele que é santo, que é separado, ele passa a viver em novidade de vida. Acabou aquele lugar sujo, aquele lugar que não tinha acesso, que o Espírito Santo não podia entrar. Eu sou nova criatura, eu recebi o novo de Deus na minha vida. Terceiro subtópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós, por meio do seu Espírito. Simplesmente por meio do Espírito Santo, que ele habita em nós. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita, quer dizer, está confirmando o texto de Atos 17 e 24, que diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios, esse povo reconciliado por Cristo na cruz do Calvário, formou a igreja, um organismo vivo, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Somos então templo santo. Essa é a igreja formada por Cristo. Uma igreja que não há mais acepção de pessoas, que não há escravo, que não há livre, que não há judeu, que não há gentil. Nós somos um só corpo. Cristo, ao vir ao mundo, ele torna sem efeito a função do tabernáculo, que era de ser levada as ofertas e a expiação dos pecados. Torna sem efeito um templo feito por mãos de homens, porque ele não habita mais nesse templo feito por mãos de homens. Jesus é ele mesmo o lugar da habitação divina entre os homens. E Deus procura sua habitação as vidas de homens que permitam o Espírito Santo entrar. Quando a samaritana encontra com Jesus e ela fica preocupada onde que ela vai adorar, se ela vai adorar no monte, onde que eu vou adorar? Jesus fala com ela assim: olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu busco aqueles que me adoram em espírito e em verdade. É onde Deus habita, naqueles que o adoram. A palavra diz assim que: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus não vai derrubar a porta do seu coração, não vai rasgar a sua vida, não vai acabar com você para poder habitar no seu coração, não. É voluntário, é a sua necessidade. É aquele chip que tem dentro de nós, da necessidade de Deus. Aquele buraco que há dentro da nossa alma, que só é completo por Deus. É onde o Espírito Santo entra e faz morada. Nós somos morada do Altíssimo. E o Espírito Santo de Deus procura entre nós aqueles que querem ser cheios, aqueles que querem ser a habitação de Deus. Como eu disse, ele não vai entrar arrebentando tudo, mas ele quer entrar no seu coração, fazer morada, edificar a sua casa, ser a base da sua casa, não só da sua casa material, do seu lar, no dia a dia.
Ele quer ser a sua base de crescimento espiritual. Firmados na palavra, firmados na doutrina que Jesus mesmo nos deixou. Então, vamos refletir sobre isso. Sobre que casa nós temos sido. Como essa casa tem se portado. Onde nós temos fundamentado o nosso crer. Né? Que palavra está permeando o nosso coração? Que alicerce que eu estou deixando entrar e ser essa pedra? Porque se não for a pedra verdadeira, a pedra de esquina, a pedra que é Jesus, essa casa será construída na areia e será levada quando os vendavais passarem, quando as águas virem. Mas o homem que teme ao Senhor e coloca o seu coração no Senhor, ele fundamenta a sua casa na rocha e essa casa prevalece. Amém, irmãos? Vamos à nossa conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Secam as folhas, caem a erva, murcham as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E nós temos que estarmos firmes, fundamentados nesta palavra. Amém? Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Semana que vem nós estaremos de volta com a 9ª aula. Lembrando a você do nosso desafio, Carta de Efésios. Faça lá o seu estudo, poste lá no grupo este desafio que vai até a 10ª aula. Você terá um ponto de destaque a mais se você postar lá a respeito da Carta de Efésios, capítulo por capítulo. Tá bom? Deus em Cristo continue te abençoando. Uma semana cheia da graça de Deus e edificados na palavra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos um pouco na sua palavra neste dia, Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, que venha nos edificar e que possamos dar frutos para o teu reino. Em nome de Jesus, amém.